Meus irmãos, é com muita alegria que eu vos cumprimento a todos. A paz do Senhor. Nesta manhã, estaremos abordando um tema muitíssimo importante. Como já foi dito aqui, o tema desta manhã, onde iremos retratar acerca do ministério do diaconato. Eu vou estar lendo a introdução, porque nós bem sabemos que a introdução é o assunto que vai abordar nos 3 itens desta lição. E depois da introdução, eu tenho de costume, não sei se aqui é costume, mas eu leio sempre o primeiro tópico, o segundo tópico, primeiro tópico, o segundo subtópico e do primeiro tópico, e o terceiro, e assim nós vamos interagirmos para aprender um com o outro. Na introdução, está dizendo o seguinte: no primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sobre o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, demandando urgentes providências. Por uma sábia e unânime decisão, uma assembleia, a Igreja de Jerusalém, escolheu 7 homens de moral libada e cheios do Espírito Santo, para administrarem esse importante negócio. Nessa lição, estudaremos esse importante ministério de serviço que, por causa de uma crise étnica na igreja, levou os apóstolos a proporem medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Esta, até hoje, faz parte do ministério ordenado pelas igrejas cristãs. O primeiro tópico está se referindo ao seguinte: a diaconia de Jesus Cristo. Então, eu estarei lendo o primeiro subtópico, o segundo subtópico e o terceiro subtópico desse primeiro tópico, e assim nós iremos interagirmos na manhã desse dia. Ok? Tudo bem assim com vocês? Não sei se vocês têm costume de ler o primeiro tópico, o subtópico e abordar o assunto, mas para nós adiantarmos e conseguirmos fazer um resumo para concluir esta rica e preciosa lição, é necessário nós estarmos fazendo desta forma. Não estou aqui colocando nenhuma regra, porque aqui eu sei que tem um pastor, mas assim, eu acredito que é muito mais fácil para nós interagirmos, porque eu sei que tem irmãos aqui que passou a semana toda estudando essa mesma lição. O significado do termo, o termo grego diaconia, significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo da nossa confissão. Aí está as referências: profeta, evangelista, pastor, mas principalmente diácono, por excelência. O apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Segundo a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, a expressão tomando a forma de servo denota o sentido de uma
condição humilde. Segundo subtópico, serviço de escravo. Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu os seus 12 discípulos para comer a última ceia. Tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos discípulos, um a um. Não há atitude mais comovente do nosso Senhor, como o relato do lava-pés, demonstrando serviço, exemplo e humildade. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Terceiro subtópico, o discípulo é um serviçal. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque, um à direita, não está especificando o comentarista, mas é desta forma, uma à direita e o outro à esquerda de Jesus quando da implantação do seu reino. Os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. A proposta do Nazareno nunca foi a de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a serviço conforme demonstra sua resposta a eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Diáconos, tá? Entre parênteses aí. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todo, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Quero corrigir aqui, não é parênteses, é cochete, tá bom? Vamos lá. O que significa a palavra diaconato ou diácono? Nós bem sabemos que a Bíblia dá respaldo de 5 ministérios, que é o ministério que contém na palma da sua mão. É o ministério de apóstolo. Por que apóstolo? Porque ele vai alcançar todos. O ministério de profeta, porque quando o profeta vinha por ordem do Senhor Deus, ele ia, apontava o dedo e dizia: assim diz o Senhor. O ministério de evangelista, porque o evangelista ele vai mais do que todos os outros demais. O ministério do pastorado, porque é a veia do coração. E o ministério de mestre. Então nós temos os 5 ministérios bíblicos do Novo Testamento na palma da nossa mão. Por que o ministério de mestre? Porque todos os mestres e estudiosos da palavra de Deus, quando está em dúvida, ele sempre vai dar uma coçada em sua cabeça para poder estar fazendo uma reflexão ao ponto de conseguir discernir ou interpretar aquilo que a Bíblia nos oferece. Porém, dentre esses 5 ministérios, o que não pode faltar, e isso é importante nessa manhã, está ressaltando, não pode faltar é o ministério do diaconato. Porque nós somos assembleanos, e nós bem sabemos que para chegar ao pastorado é necessário passar pelo cooperador, diácono, que é o que nós estaremos abordando nesta manhã, depois o evangelista e depois o pastor. O pastor ele nunca pode deixar o ministério do diaconato. O evangelista também nunca pode deixar o ministério do diaconato. O presbítero também nunca pode deixar o ministério do diaconato. E o diácono já se diz tudo, ele já é diácono. Eu não tenho costume
e isso nós vamos ver no manual da Escola Bíblica Dominical do Antônio Gilberto, saudoso Antônio Gilberto, que nós não podemos contar testemunho em uma lição, em um estudo bíblico, a qual nós estamos na manhã desse dia. Só que eu quero ressaltar alguma coisa para poder nós entendermos a respeito qual é o serviço do diaconato. Eu conheci um grande amigo meu, pastor, até então, só que enquanto ele estava servindo a igreja com o ministério do diaconato, onde ele mesmo, através do pastor, foi ungido a essa função, ele servia a igreja, ele empenhava na igreja. O pastor, quando chegava, ele já via as cadeiras toda organizada, porque isso é o serviço do diácono, deixar tudo organizado para a chegada da membrazia da igreja, para a chegada do pastor. O diácono tem que preparar tudo antes do povo chegar. E ele fazia isso com muita perfeição. Ele empenhava muito. Ele ia em busca de irmãos que entravam dentro da casa, sabia das necessidades, porque isso também é importante ressaltar na manhã desse dia, que é um dos serviços do diácono, é saber como que está a situação de cada irmão. E ele fazia isso muito bem. Ele ia, fazia uma visita, pedia um café, via a reação da mesma, ou do mesmo que o recepcionava em sua casa, e ali ele entendia a necessidade, porque essa é a visão do diácono, é saber da necessidade da igreja. Então ele fazia, empenhava esse papel muito bem. Então quero usar esse testemunho como ponto inicial desse primeiro subtópico, para nós entendermos a respeito da função do ministério que é a diaconia. E o pastor viu o empenho, porque isso é natural do pastor ver o empenho, e uma vez que a pessoa tem um bom desempenho, tem um bom resultado naquilo que ele está servindo, ele automaticamente ele vai galgar mais um degrau ministerial, e isso também quer seja em um serviço secular. Ninguém nasceu gerente, ninguém nasceu encarregado. Um dia foi também, prestou também um serviço. Então, ele galgou isso, e o pastor teve essa visão e viu que ele seria um bom diácono, um bom presbítero também. Só que nós temos que ressaltar o seguinte, que tem pessoas que foram chamadas por algo específico. Nem todos foram chamados para ser pastor, nem todos foram chamados para ser evangelista, e nem todos foram chamados para ser presbítero. Tem pessoas que só foi chamado para exercer a função da diaconia, de prestar serviço, de dar a atenção, aquilo que constantemente vocês têm presenciado isso acontecer aqui na igreja. E ele galgou, foi levantado e ungido ao presbitério. E aí, no momento que ele foi ungido ao presbitério, e agora nós vamos concluir esse relato a respeito do meu amigo, muito amigo meu, ele pela primeira vez entrou na igreja depois que ele foi ungido ao presbitério, e a irmã foi e falou: Pai do Senhor, diácono fulano. Aí ele olhou para ela e disse: eu não sou mais diácono, hoje eu sou presbítero. E subiu ao púlpito, de costume, e aquele serviço que ele empenhava antes, agora ele não estava mais empenhado. Então, por isso que foi necessário eu dar início a esse estudo, de dizer que tanto o pastor, o evangelista, o presbítero, ele nunca pode deixar de exercer a função de servir, de ser diácono. Diácono no ministério pastoral, no ministério de evangelista, não pode deixar de existir. Sempre tem que exercer a função de servir. E servir é muito bom.
Quem não gosta de servir? E aquele que serve sabe que está servindo para aquele que está recebendo, sendo servido, e irá ficar alegre ao mesmo tempo que você também irá ficar alegre. Então, ele viu que devido ele ter galgado, e aqui eu concluo, devido ele ter galgado ao presbitério, o que ocorreu? Ele chegou ao pastor e disse: eu fui consagrado ao presbitério, só que eu quero voltar a exercer a função do diácono, porque eu sinto falta. Isso me atrapalhou. Então, nem todos, e aqui eu concluo, nem todos foram chamados para ser pastor, mas foram chamados para ser diácono. O termo grego, diaconia, significa ministério ou serviço. Então veja que o comentarista, ele vai enfatizar o seguinte, que Jesus em seu ministério, que foi 3 anos e meio, ele exerceu essa função, ele serviu. Tanto é que nós vamos ver o próprio comentarista referir-se acerca de que na última ceia, Jesus ele pegou a toalha, pegou a bacia, acredito eu que os discípulos estavam à sua frente, e inclinou-se, porque para lavar os pés tem que inclinar. Isso é muito, muito lindo, porque quando se fala de servir, se fala de ser pequeno, se fala de ser o menor, porque o próprio Jesus diz que aquele que é menor se torna maior. Então, Jesus teve que se inclinar para lavar os pés dos discípulos. E nós vimos o relato a respeito de qual foi o resultado e o espanto, principalmente de Pedro, que, como diz os mineiros, Pedro era um homem que vai para frente, ele não deixava passar nada batido. Então, Jesus ele vai deixar um grande exemplo a respeito do que é o ministério do diácono. É servir alguém que está necessitado. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não é uma pergunta retórica. Uma pergunta retórica é eu fazer e eu mesmo responder. E eu também não estou fazendo uma pergunta de fariseu, porque até então nós estamos abordando o tema de ministério de diácono, ou ministério diaconal. Quantos aqui já foi visitar um enfermo em um hospital ou em uma casa? Pode assim, calma. Muito bem. Existe ministério de diaconisa? Agora nós estamos interagindo. Pode responder. Eu sei que de manhã a gente dá aquela despreguiçar e até o motor pegar, mas existe ministério de diaconisa? Biblicamente. Quem pode me responder? Por favor. Porque eu também quero aprender de vocês. Existe ministério de diaconisa? Nós vimos a leitura bíblica em classe, falando a respeito de quê? Da mesma sorte os diáconos. Quando se fala dos diáconos, está referindo do sexo masculino, né? Que seja marido de uma mulher. Então está referindo realmente de uma pessoa homem. Mas existe, biblicamente, o ministério da diaconisa. Nós presenciamos muito isso em São Paulo. Em muitas assembleias é consagrado mulheres a diaconisa, a exercer a função de servir. Tanto é que não só servir na organização, mas também servir a ceia, a qual uma vez por mês sempre nós temos. Existe o ministério de diaconisa? Certo. Nossa irmã, esposa do nosso pastor, ele falou que como o comentarista ele relata a respeito de que
o ministério é de todos, então ele não está especificando se é homem ou se é mulher. Mas qual é a outra opinião que vocês podem nos ajudar referente a essa pergunta? Existe o ministério de diaconisa? Sim ou não? Vocês estão caladinhos? Tem uns que falam assim, não, mas eu vim aqui para aprender. Eu vim aqui para aprender. Mas eu também vim aqui para aprender com vocês. Lê para mim, por favor, Romanos, capítulo 16, versículo de número 1. Romanos 16, versículo 1. Olha o que Paulo, ao escrever, porque esse capítulo de número 16, é importante ressaltar que ele é a porta do início dessa carta, tá? Porque você vai ver Paulo mencionar em 5 igrejas só no capítulo 16. Mas olha o que Paulo ele fala nesse capítulo. 16, versículo 1. Quem pode ler para mim, por favor? Uma outra tradução, por favor. Quem pode ler? Tem uma outra tradução. Tem uma outra tradução. Quem pode ler, por favor? Não tem nenhuma tradução diferente das irmãs aí, não? Porque o que eu quero dizer sobre isso? É que quando fala a respeito de servir, está se referindo à diaconia. Tá? Pode ler para mim, pastor, por favor? Tá, então nós vamos ver que existe, biblicamente, aqueles que como diz, né? Hoje não temos mais isso, mas antigamente existia o machismo de que a mulher não poderia. Mas você pode observar que no ministério de Jesus, quem mais serviu a Jesus foi as mulheres. Foi as mulheres que estavam ao pé da cruz. Foi as mulheres que deu todo o respaldo. Foi a mulher que recebeu o anúncio do anjo a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o diácono, como a pastora fez menção, o diácono é tanto para o homem quanto também para a mulher. Não é só responsabilidade daquele que recebeu a unção ministerial. Não. O diácono é a função de todos nós. Haja vista, como eu já havia ressaltado aqui inicialmente, que tanto o pastor e assim sucessivamente não pode deixar de existir no seu ministério a função do diácono. Veja que o comentarista ele ainda vai fazer menção de que Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele deixou aquela forma da glória dele e se tornou como um humano ao ponto de estar para servir. Então, o maior exemplo é Jesus. Você quer ser servo? Olhe para Jesus.
porque nós vamos ver, no segundo subtópico que eu já falei, mas nós vamos ver que quando Jesus estava dando as suas últimas instruções, falando a respeito da Nova Jerusalém, Pedro, ou João e Tiago, ele vai dizer então o seguinte: nós andamos com vocês, em outras palavras, agora eu quero que o Senhor vai ser o centro, que é o Senhor que é o centro, mas eu quero uma cadeira do lado do Senhor para mim e também uma cadeira para o meu irmão. Olha o que Jesus ele vai mencionar a esse respeito. Ele vai dizer o seguinte, a proposta do Nazareno nunca foi a de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço conforme demonstra sua resposta a ele. Entre vós não será assim, antes, qualquer que dentre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir. Então veja a importância da igreja. Aí eu digo a igreja, porque a igreja é um corpo, Cristo é a cabeça. Paulo fala isso aos irmãos da igreja de Éfeso. A igreja é o corpo, a importância da igreja servir. Nós aceitamos a Jesus, fomos lavados pelo sangue de Jesus, recebemos o Espírito Santo em nossa vida para servir. Aquele que quiser ser maior, será menor. O que Jesus quis dizer aqui, que não tem maior, não tem grande, porque grande é Ele. E se Ele sendo grande, Ele teve que inclinar para lavar os pés dos discípulos, imagine nós. Ele sendo o Criador, teve que inclinar para lavar os pés dos discípulos, imagine a criatura. Mas nós temos sempre em nosso íntimo um ar de o eu. E isso é muito ruim para aquele que foi chamado para servir. Amém? Tem alguma pergunta? Pode perguntar. Agora eu abro o espaço para pergunta. Se eu não souber responder, está o pastor, está o presbítero Rodrigo, está os irmãos aqui que vai me ajudar. Alguma pergunta? Pode perguntar, irmãos. Estamos aqui numa escola bíblica dominical. Alguma pergunta?
O 7. Mais algum dos irmãos querem fazer um comentário, uma pergunta? Está em aberto. Não? Pegando o gancho do pastor Anderson, ele falou algo muito importante, que nós podemos ver que no nosso século, as mulheres, desculpa, nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens, 7 homens. As mulheres estão nos dando um banho. As mulheres estão nos superando em tudo. Em tudo mesmo. As mulheres têm disposição. As mulheres são determinadas. E quando ela propõe fazer alguma coisa, elas fazem. Então, ainda como o pastor Lâncio disse, ainda existe esse ar de machismo, de que as mulheres não podem exercer, de que as mulheres não podem pregar a palavra. É isso. Tem que sim, tem que exercer, porque a pastora ressaltou aqui no seu comentário de que o próprio comentarista ele fez menção de que a diaconia ou diácono, o ministério diácono é para todos, tanto para o homem quanto para a mulher, e aqui nós esclarecemos isto. Ok? Vamos para o segundo ponto, que fala a respeito da instituição dos diáconos. O conceito da função. A palavra diácono no grego é diáconos. Segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. O termo destaca, em especial, a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou diaconisa. Outra palavra grega relacionada a diácono é doulos. Essa palavra doulos no grego é servir com muita precisão. Esta refere-se a um servo ou um escravo. Portanto, a ideia preponderante que a função do diácono remonta é a do serviço voluntário prestado pelo ministro, o servo ou assistente para alguém. Segundo subtópico, origem do diaconato. A bênção, problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos em o Novo Testamento. As bênçãos foi o extraordinário crescimento da igreja local em Jerusalém. A questão étnica, causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo-se viúvas judias de fala hebraica e as de fala grega, era o problema. A reivindicação pode ser vista na manifestação verbal destas viúvas, que, sentindo-se
injustiçada, pelo que elas interpretaram ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, cobraram sua assistência. Terceiro subtópico, a escolha dos diáconos. Para resolver o impasse, orando, impondo-lhe as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação. Preste bem atenção, que nós vamos ficar aqui um pouquinho ressaltando sobre essa preciosidade aqui, de boa reputação, cheio do Espírito Santo, de sabedoria para administrar uma questão ética e social. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. O objetivo era estimulá-lo a resolver a questão, reconhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes até aquele momento. Assim, eles puderam executar as mudanças necessárias e resolver uma questão que poderia trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém. Pois bem, no segundo subtópico, nós vamos ver o comentarista trazendo a respeito da etimologia da palavra diácono. E ele é bem preciso, porque essa palavra grega, doulos, está dizendo fazer um serviço com excelência. Tá? Isso é importante, porque quando se trata de servir a alguém, tem que servir voluntariamente. Ser voluntário. Não pensar, opa, eu vou fazer porque eu vou ter benefício mais lá na frente. Isso não é prestar um serviço voluntário. Isso não é conforme essa palavra grega está nos propondo na manhã desse dia. Fazendo um serviço de excelência. E quando se trata a respeito de fazer um serviço de excelência, está falando de fazer um serviço que não chegue à perfeição, mas que se aproxima à perfeição. É não deixar brecha, sabe? Não deixar que ninguém venha a falar que você está fazendo um serviço de desleixo, sendo descuidado com aquilo que você está falando. Não. A proposta da etimologia diácono é dizer, preste um serviço de excelência. E voluntariamente, com amor. Isso é importante, com amor. Vou contar aqui mais um testemunho. Não sou mais, hoje eu estou propondo em contar. Só que a experiência é minha. E se a experiência é minha, não é de dos outros, eu posso contar. Enquanto eu estava pastoreando ali no São João de Manteninha, nós tínhamos costume de visitar. E eu gosto de visitar mesmo com força. Gosto de visitar os irmãos. Gostava de visitar os irmãos. E fui visitar uma casa e eu fui bem mal recepcionado. Bem mal recepcionado. Eu levei um diácono comigo e algumas mulheres. E as mulheres se espantaram, ficaram perplexas com a atitude da recepção. Eu disse, calma, não se preocupe. Em todo ministério vai existir. Você vai ser bem recepcionado, você vai ser mal recepcionado. Jesus, quando ele entrou na cidade de Samaria, eles não quiseram hospedar Jesus. Tanto é que Tiago e Pedro falou que eles viram Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Aí eles se empolgaram com aquilo, quando Elias orou e viu que o céu não foi cerrado, não caiu um orvalho nem chuva. Pedro, ou Tiago e João empolgados, eles falaram assim, vamos fazer uma oração para que Deus mande fogo do céu e consuma toda essa cidade. Ao Senhor, mas não é assim que eu estou ensinando, não. Então, nosso ministério vai ser assim. Só que, veja que hoje você pode passar por uma frustração
pelo motivo de você exercer a função de servir. E servir com excelência, servir voluntariamente, servir com amor. Você pode passar por frustrações. Isso é notório. Isso, se não aconteceu, pode acreditar que vai acontecer. Só que, passando alguns dias, nós somos numa casa. E nessa casa que nós fomos recepcionados totalmente diferente daquela primeira vez, não na mesma casa. Mas olha, veja o paradoxo que eu estou fazendo menção aqui, que aquele que está exercendo a função de servir vai passar mesmo por frustração, mas também vai passar por momentos de gratidão pelo aquilo que você está prestando. E ali eu fiquei espantado, porque até então nunca vivenciei isso. O anfitrião da casa, o patriarca da casa, pegou uma bacia, mandou eu tirar os sapatos, o diácono que estava comigo e algumas irmãs do ciclo de oração que estavam comigo, e ele pegou uma toalha e lavou todos os nossos pés. Então, é prazeroso servir, porque você hoje está servindo, amanhã você vai precisar de alguém que vai também te servir. Hoje você está servindo, recebeu uma frustração, foi decepcionado com alguma coisa, mas amanhã, no seu serviço, você vai ser bem reconhecido. Então, veja que essa etimologia, ela fala muito forte, porque o assunto é isso, é servir, né? E já falamos aqui no maior exemplo, que é Jesus Cristo. Veja que no tópico de número 2, nós vamos ver em Atos, capítulo de número 6, os pastores da Igreja Mãe de Jerusalém, pensando só em ganhar almas. O propósito deles era só ganhar almas. Tanto é Pedro, que na primeira pregação foi quantas mil almas? Quantas mil almas? Quantas mil almas? 3. Na segunda foi. Então, foi crescendo, a igreja foi crescendo. E olha, pastor Anderson, quanto mais a igreja cresce, mais problema vai crescer. Isso é notório. É por isso que o pastor, na visão de águia, ele vai separar alguns homens para o auxiliar. Porque o pastor não consegue trabalhar sozinho. Só que, nesse caso aqui, específico, era necessário. Só que os pastores queriam pregar o evangelho, porque assim como nós estamos aguardando o arrebatamento hoje, eles também aguardavam naquela época. Tanto é que eles vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque eles aguardavam o arrebatamento, assim como nós estamos aguardando hoje. Então, a preocupação deles era divulgar, anunciar que Cristo veio, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e foi preparar um lugar para todos aqueles que o aceitarem e ir morar com ele. E aí, nesse caso, a igreja crescendo começou a ter um certo desconforto. Que certo desconforto é esse? A acepção. Porque você pode notar que nem todos vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Então precisaria, porque ao mesmo tempo que a igreja crescia, também pessoas morriam. E uma vez que o anfitrião da casa morria, ficava-se a viúva e os filhos. O comentarista aqui, ele fala a respeito, tá? E eu vou dar uma ressalva aqui, com grande propriedade do que eu estou falando. Ele dá uma ressalva aqui a respeito das judias que falava o grego, que é o helenismo, tá? Porque na época era a língua única implantada pelo Alexandre o Grande, o Alexandre o Magno, antes da vinda do Senhor Jesus.
E se vocês quiserem saber mais a respeito desse Alexandre o Grande, você vai ver que foi um grande conquistador. Porém, não é assunto para esta manhã. Nós vamos ver que, conforme a igreja crescia, as viúvas ficavam na necessidade, porque quem provia a casa era o anfitrião. O anfitrião morreu, a casa ficava desprovida. Então elas foram até os pastores indagar que elas estavam sendo deixadas de lado. Aí foi que os pastores Pedro, Tiago, o meio-irmão de Jesus, caiu em si. E não eles, isso que é importante ressaltar, não foi eles que separaram, tá, os 7 diáconos. Ele falaram assim, ó, dentre vós separais 7 homens. Vamos lá? Homens de boa reputação. O que é ter boa reputação? Quem pode me dizer aí? O que é ser pessoa de boa reputação? Vamos aí, irmãos. O que é ter boa reputação? Bom nome, bom caráter. O que mais? Boa índole. O que mais? Ser exemplo. Muito bem. Essa palavra, ela conclui o geral que foi falado aqui. Porque a pessoa que é exemplo, ela tem caráter, tem moral, tem um bom nome. É por isso que as Assembleias de Deus, antes de consagrar um obreiro, vai no SPC Serasa e puxa o nome. Se constar restrição ou negatividade, pode acreditar que não é consagrado, porque não é exemplo. Dívida, todos nós temos. Isso é notório. Mas nós temos que sempre prevalecer e permanecer o nosso nome. É tanto verdade que você pode observar em todas as 13 cartas que Paulo escreve. Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Ele sempre, quando ele manda a sua saudação, ele nunca vai colocar o ministério dele primeiro. Ele sempre vai colocar o nome dele primeiro. Paulo, apóstolo do Senhor. Porque o nome dele é o que nós estamos falando aqui, é o que soa isso daqui. Reputação. Quando se falava de Paulo, todo mundo sabia. Porque, vou abrir parênteses e fechar rápido. Pastor é o que mais tem. Mas tem tanto pastor e obreiros que tem um mau exemplo, que dá um mau exemplo, que na igreja aqui é uma coisa, lá fora é outra. Na igreja aqui é uma coisa, lá na casa é outra. Na igreja aqui é uma coisa, no serviço é outra. Na igreja aqui é uma coisa, em lugares que se andam é outro. Ser exemplo, como a nossa irmã falou, que é a palavra-chave, é dizer, aonde eu estiver, pode colocar a câmera, que eu vou ser o que eu sou aqui, eu vou ser em qualquer lugar que eu pisar a ponta dos meus pés. Isso é ter uma boa reputação, cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Eu vou aqui dar só essa ressalva e nós vamos passar pelo tópico 3. O que é ser cheio do Espírito Santo?
é ser cheio aqui, ou ser cheio hoje e amanhã não. É ser cheio constantemente. É ser cheio do Espírito Santo, é ter vida com Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ter comunhão com Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ter contato com Deus. Porque uma vez que você é cheio do Espírito Santo, você não ir prestar um bom serviço, você não vai, de maneira nenhuma, você vai esperar alguém vir e lhe falar quem está necessitado. O próprio Senhor vai te revelar. Porque quem é cheio do Espírito Santo anda com Deus. E quem anda com Deus, Ele sempre vai direcionar para aqueles que prestam bom serviço a Ele. Tem algum comentário, irmãos? Para nós passarmos para o tópico de número 3. Tem algum comentário? Diga. Tem? Exato. E vou pegar um gancho rápido, e aqui eu encerro. O pastor falou algo aqui que vocês acho que não pegou. Vocês não pegou. Para você ser consagrado ao diaconato ou à diaconisa, não é assim agora. Você já tem que exercer antes. Para você ser consagrado ao presbitério, você não vai ser consagrado de imediato. Você já tem que estar exercendo a função do presbitério. Tá? Davi, antes de ser rei, ele já apacentava. E dentre outros exemplos bíblicos. Então, quer ser reconhecido, tanto no céu quanto aqui na terra? Preste um serviço. Preste um serviço que aí você está fazendo uma função para depois ser concluído a essa chamada ministerial. Uma boa participação do pastor que me deu essa impulsão de eu estar falando a esse respeito. Ser servo voluntariamente é não se preocupar com status, títulos. Nós vamos ver que ser servo não é destaque. O servo ele sempre está de trás dos bastidores. Tá? O servo sempre vai estar de trás dos bastidores. Mas tem alguém olhando. E a recompensa, com certeza, vem da parte do Senhor. Terceiro tópico, desculpa. O perfil e a função do diácono. Qualificações do diácono. As qualificações do diácono, descrita no livro de Atos, e na primeira carta a Timóteo,
revela que em nada elas diferem da atribuição ética exigida aos bispos. Caráter moral. O diácono deve ser pessoa honrada, digna, correta e íntegra. Já falamos sobre isso. Não pode haver língua dobre. Você sabe o que é língua dobre? Vocês sabem para me dizer o que é língua dobre? Quem pode me dizer aí rapidamente? Falta 3 minutos para mim. Quem pode me dizer aí? Língua dobre. Quem é que pode me dizer? A palavra do crente tem que ser o quê? Passando disso é o quê? Procedência maligna. O que você falar é regra. E o que você falar, você tem que sustentar. E não só no ministério diaconato. Tá? Isso abrange em todos nós aqui. Vamos lá? A ganância por dinheiro tem de passar longe da sua vida, pois sua função é exatamente a de executar trabalhos administrativos da igreja local, como auxiliar nas tarefas do culto e acompanhar as viúvas e os pobres da igreja do Senhor. Caráter espiritual. Ter plena convicção de que é crer no Evangelho. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual. Veja aí a responsabilidade do pastor. Às vezes, poxa, me levantou, estou aqui há 10 anos e nunca me levantou ao diaconato. Aquele chegou já faz 1 ano e já é diácono. Sabe por quê? Porque o pastor está vendo ele na oração de madrugada e você que está há 10 anos, não vem. Então, tanto o caráter moral como o espiritual. O diácono, ele tem que ter o caráter moral e ele também tem que ser espiritual. E ser espiritual não é ser religioso, sabe? Ser fariseu, que é só eu que sou santo. Não, não é isso, ser espiritual. Ser espiritual é você saber falar na hora certa, agir na hora certa. Isso é ser espiritual. Mas vamos lá. Caráter familiar. O candidato deve ser marido de uma mulher só. Ou marido de uma mulher, fiel à sua esposa e bom pai. A exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar as suas esposas com amor sacrificial. Devem respeitar os filhos para obter deles o mesmo respeito. O serviço do diácono, a sua família revelará como ele servirá à igreja. Se você não governa a sua casa, não tem como você governar a casa de Deus. Isso não é eu que estou falando. É Paulo escrevendo. Tá? Marido de uma só mulher. Quem é marido de uma só mulher tem que amá-la, respeitá-la. Tá? Isso é ser marido de uma só mulher. Amar, respeitar, cuidar, zelar. Porque o que você faz dentro da sua casa é um espelho para o teu filho. O teu filho está te observando, está me observando. Hoje não, hoje meus filhos já estão tudo casados, mas eles me observavam. Tá? Então, olha a importância, e eu estou dizendo, diácono não é só o ministério, pastor é diácono, evangelista é diácono, presbítero é diácono, nós não temos que deixar o diaconato no nosso ministério. Função do diácono em Atos. Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente as viúvas, tanto as de fala hebraica quanto as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiça de caráter social na igreja do primeiro século.
A função do diaconato era fundamentalmente de caráter social. Então, veja que o diaconato é o seguinte: é você visitar as viúvas, os órfãos, os enfermos. E Tiago vai dizer que a igreja pura e imaculada são aqueles que vão visitar os enfermos. A função dos diáconos hoje, atualmente a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor, em atividades ligadas a visitar os enfermos, os necessitados, os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, dízimo e oferta, e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas. Então, nos nossos dias atuais, exercer a função do diácono é visitar os enfermos, prestar uma assistência social, sabendo que já tem uma assistência social local, mas ele vai procurar assistência social local para poder estar suprindo com a necessidade da igreja que assim necessita. Não somente a isso também, visitar os desviados. E se eu perguntar a vocês aqui, nesse mês, quantos de vocês foram visitar um desviado? Que saiu da igreja? Que está fora da igreja? Quantos de vocês? Levanta a mão, por favor. Então, veja que, às vezes, nós prestamos um bom serviço na igreja. Isso eu quero ressaltar aqui, não estou aqui para apontar ninguém. Nós prestamos um bom serviço à igreja, mas quando uma pessoa se desvia da igreja, quando passa por nós, nós viramos até o rosto. Nós nem cumprimentamos. Então, doulos, grave isso. Essa palavra grega, doulos, é prestar um serviço de excelência. E quem presta um serviço de excelência é na sua totalidade. É um serviço de escravo, que não tem como refutar o mandado. O chefe falou, vai e faz. E o chefe é Jesus, vai e faz. Aquele que é escravo tem que ir fazer sem reclamar e voluntariamente. Conclusão. O diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje, os diáconos servem a igreja e a Deus em trabalhos diferentes. E a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-lo como excelentes servidores do reino de Deus. Pois, no sentido lato, todos somos diáconos da igreja de Deus. Vamos repetir esse depois da vírgula aí? Todos somos diáconos da igreja de Deus. Que Deus abençoe. Quero agradecer ao nosso irmão como é que é o nome dele? Presbítero Luiz, que me deu a confiança para poder estar falando aqui um pouco a respeito desse assunto, e ao pastor também desta igreja, pastor que preside, pastor Anderson, que Deus continue abençoando a vida de vocês.